formamos a banda, foi mais uma coisa entre amigos, né? E na época a gente já... O meio das pessoas que curtiam heavy metal em Fortaleza já havia uma certa integração, já havia encontros das pessoas. Foi importante na época porque naquele tempo, começo da década de 80, não existia a facilidade que hoje tem de estúdio, né? Talvez até existisse, mas era uma coisa inacessível pra gente. A gente sequer ouvia falar onde é que tinha estúdio e também mal teria dinheiro para pagar sessões sequenciadas de ensaio em estúdio. Então todos os ensaios eram feitos em garagem mesmo, né? Geralmente a oportunidade que a gente teria era arranjar um baterista que tivesse bateria e que tivesse o espaço em casa para poder ensaiar. A regra é que a gente teria que ir, o lugar de ensaio teria que ser onde o baterista morasse. Bom, nós somos o Dag Red. Nós começamos a tocar em 92, setembro de 92, né? A gente toca punk rock, assim, com um quê de indie rock. Os anos 90 vão estabelecendo uma base daquilo que passou a ser entendido como profissionalismo. E aí a gente vê uma certa proliferação de estúdios de gravação, de estúdios de ensaio, quando alguns festivais começam a ter mais frequência, as bandas, mesmo bandas independentes, mais conhecidas assim, do Sudeste, bandas de hardcore, de metal, começam a tocar com mais frequência aqui, e as bandas locais também vão abrindo para essas bandas, o que vai, de uma certa forma, mudando a cabeça da galera, inclusive... preparando o pessoal para ter mais cuidado com essa questão de som, né, de qualidade de instrumento, de execução e tal. Os anos 90 são os anos que a gente pode chamar de globalização. Então, para a galera que fazia rock nos anos 80, era complicada essa história de ter acesso a instrumento de qualidade, etc. Nos anos 90, as liberações, as importações são liberadas, né, no governo do Fernando Collor de Mello. Então a gente pôde... E a época da MTV, a MTV se populariza, ela é... exibida em UHF aqui em Fortaleza. Então foi uma época, eu acho assim, de profusão muito grande de informação, de ideias, de acesso a uma série de coisas que não se tinha antes. Antigamente as bandas, elas era muito no esquema de mandar carta para revista ou para selo, seja local, nacional ou de fora do país, né? A gente vê muito isso, bandas das antigas, principalmente no metal falando, né? Bandas como Sepultura e Crisium, trocando correspondência com, sei lá, por carta mesmo, né? Mandando fita cassete que era gravada a duras penas, porque a estrutura que tinha de gravação era mais para o mainstream, né? Pro pop rock Brasil dos 80, ou no caso aqui local para forró, para axé music, né, que bombou muitos anos 90 também. E com a internet, os nichos de consumo também se segmentaram tanto quanto as bandas, né? Era mais fácil chegar ao público, como eu falei, no começo tinha o Orkut e plataforma de upload e streaming era o trama virtual. Hoje em dia, pô, já tem Facebook, Twitter, o YouTube nem existia, né, porque a gente surgiu. Até existia, mas, sei lá, ninguém conhecia, eu acho. E hoje não, tipo, é bem mais fácil. A internet banda larga é outro fator de acessibilidade muito grande, tanto para quem produz como para quem consome. Eu acho que esse é o grande diferencial em relação às bandas das antigas, né?